Salve, eu sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. O Evangelho se encontra em São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 até o capítulo 19, versículo 1. E diz o seguinte: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, saiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Assim seja. Amém. Queridos irmãos, esta parábola é uma parábola do reino, que Mateus, assim como a função de todas as outras parábolas do reino, vem nos mostrar como se dará a instauração plena do reino de Deus no nosso meio. E o tema central que envolve aí é o tema do perdão, que é muito importante para nós, porque a demonstração máxima do amor de Deus nas nossas vidas foi justamente o sacrifício redentor de Cristo, onde Ele alcançou com o preço do seu sangue o perdão das nossas faltas. Então, se nós queremos ser verdadeiros cristãos, devemos nos acostumar a ser perdoados e nos acostumar a perdoar as outras pessoas. E no Evangelho de hoje há como uma espécie ali de julgamento, em que o rei ele vai diante dos seus servos para acertar as contas com cada um, e um deles deve uma soma muito grande. O equivalente seria a 1.000 talentos, que para o nosso dinheiro aí seria como que $1.000, já naquela época. Imagine com uma correção. Então era uma soma de dinheiro mas muito grande mesmo. E vendo que ele não poderia pagar, o rei se compadeceu e perdoou a dívida total daquele servo. Mas o mesmo servo, apesar de ter contado com os favores do rei, ele não era tão generoso quanto o seu rei. Ao contrário, por uma quantia ínfima, 100 moedas, acaba por cobrar o seu semelhante e jogá-lo na prisão. Dessa maneira agem as pessoas também que recebem muito perdão de Deus de todas as suas faltas, todos os seus defeitos, todas as suas palavras lançadas em um momento inapropriado, as suas prostituições, seus atos de egoísmo, enfim, todo tipo de pecado, recebe o perdão e no seu dia a dia não é capaz de perdoar nem o seu semelhante, que dirá um estranho. Há famílias em que filho não fala com pai, pai não fala com filho, irmão não fala com irmão. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer em outra parte do Evangelho que até os gentios são capazes de acolher e de amar o seu semelhante. Nós devemos amar os nossos inimigos. Se nós não somos capazes nem de amar e perdoar os nossos semelhantes, que dirá as pessoas que são de fora da nossa casa, do nosso convívio? Nós agimos como esse servo egoísta, que tendo recebido a generosidade do outro, foi incapaz de mostrar pelo menos
um centésimo daquilo que ele tinha recebido. É claro que Deus não condiciona as expressões do seu amor ao nosso mérito ou ao nosso demérito, porque senão nós estaríamos totalmente sozinhos nessa vida, porque nós não merecemos o amor de Deus. Mas ao mesmo tempo, a paciência e a misericórdia de Deus, elas devem estar presentes na nossa vida de um modo razoável. Porque Deus também não se deixa enganar, porque Ele conhece todas as coisas. E se nós queremos receber o perdão de Deus e não perdoamos o próximo, certamente o nosso destino será o mesmo desse servo infiel, que depois foi levado à presença do rei novamente e acabou por receber de acordo com as suas ações. O rei não voltou para condená-lo, não era porque ele devia dinheiro para ele, mas é porque ele foi incapaz de perdoar o outro que devia muito menos. Antes de pensarmos na miséria do outro, devemos enxergar a nossa própria miséria. Devemos entender que se gostamos de ser perdoados, nós devemos oferecer esse perdão às outras pessoas também. Para além das nossas limitações, das mágoas, do passado, da frustração, da decepção, nós devemos ter como princípio norteador e definidor das nossas atitudes a imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que do alto da sua cruz, ele que poderia, fulminar a humanidade inteira e condenar, e seria muito justo que ele fizesse isso, ele sequer não julgou. Mas um dia o reino de Deus se dará de modo pleno diante dos nossos olhos, e não poderemos fugir desse julgamento universal. E se diante de Deus a nossa falta de perdão ela testemunhar contra nós, como poderemos receber o perdão do Senhor? Que Deus cure o nosso coração e nos dê a graça de sermos generosos uns com os outros, entendendo que as pessoas são um pacote completo. Têm as suas qualidades, mas também têm os seus defeitos. Mas se nós não aprendemos a administrar a miséria alheia e perdoar, nós deixamos também de ter a riqueza da presença das pessoas nas nossas vidas. Que possamos sempre, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, estarmos com a consciência limpa, de não cultivarmos no nosso coração nenhuma semente ruim de mágoa, de confusões, de rixas, e que assim esse coração possa ser oferecido para Deus como uma oferta agradável aos seus olhos. Deus resiste muito aos orgulhosos, e uma das expressões mais comuns entre os orgulhosos é a incapacidade de perdoar. E lá no fundo, de ser perdoado. Que Deus nos faça superar essa dificuldade. Assim seja. Amém.